Seja bem-vindo ao canal Escola Sharks. Falar com vocês hoje é o seguinte, galera, graças a Deus, nossa academia está aí, ó, de volta e estou muito feliz de coração por poder estar novamente no Rio de Janeiro, trabalhando junto com a rapaziada, entendeu? E só tenho a agradecer, né? E gostaria de falar com vocês algumas coisas, né? Porque esse canal, né, o intuito desse canal é mostrar para vocês algo que para mim, na minha época de adolescência, eu também tive muita dificuldade, entendeu? De como é que eu ia viver a minha vida, né, particular, minha vida pessoal, e como que eu seria o atleta, né? Porque, até para não se estender muito, né, falando muito do meu passado, mas assim, eu peguei minha faixa azul no ano de 2000, né? Peguei minha faixa azul no ano de 2000 e em outro vídeo eu conto para vocês toda a minha trajetória, da faixa branca até chegar à minha faixa preta. Mas assim, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é os bastidores, né? É aquilo que acontece fora do tatame, que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento. Como é que vive teu professor fora do tatame? Como é o seu professor fora do tatame? Entendeu? Como que é o seu instrutor fora do tatame? Como é o seu monitor fora do tatame? A gente não sabe como é isso, né? Então eu gostaria de estar compartilhando com vocês um pouco disso. Falar para vocês sobre essa questão do bastidores. Em especial para mim, o meu contato com o jiu-jitsu sempre foi assim algo muito voltado à escola antiga, né? O que a gente chama de old school. Eu tive contato com muitas pessoas boas, né? Eu vou falar no nome de duas pessoas que seriam o mestre Miro de Madureira, né? Que foi uma pessoa que eu comecei a treinar lá em 1996, né? E também treinei com o mestre Renato, né? O mestre Renato, o meu treino com ele foi bem curto, porque na verdade eu comecei a treinar no mestre Renato pela pressão do meu pai, que queria que eu fizesse arte marcial, né? Isso antes de 96, tá? Não sei se foi por volta de 92, 93, eu tive contato com o mestre Renato quando ele dava aula na casa dele, né? Ele dava aula na casa dele e eu fui lá fazer esse treino. Só que eu me assustei, eu tomei uma queda lá, entendeu? Que eu não voltei mais para treinar. Então foi o meu primeiro contato com o mestre Renato, mas o mestre Renato depois, né, ele vai entrar na história da Sharks aí, mais para frente vocês vão estar vendo isso aí direitinho. Então, minha história com o mestre Miro, né? Minha história com o mestre Miro de Madureira, em 96, né, um grupo de amigos já treinava com ele lá no Floresta Clouten Club, e eu fui lá para também estar fazendo algumas aulas. Acabei gostando, né, do método do mestre Miro, né, por ser um método antigo, e fiquei na escola, né? Então, assim, avançando, eu dei seguimento ao jiu-jitsu, né? Eu dei seguimento ao jiu-jitsu. Só que assim como você, né, eu treinava, parava, trocava treino por futebol, soltar pipa, trocava treino por namorar, trocava treino para poder ir para festinha, entendeu? Eu não tinha o conhecimento da importância do jiu-jitsu, não tinha conhecimento, né? Como ferramenta de transformação, eu não tinha esse conhecimento. E aí, existe uma pessoa, né, nessa história da minha trajetória, né, que foi um irmão para mim, que é o Emanuel, né? Ele é, na verdade, um grande irmão para mim. E o Emanuel, ele me conheceu por meio da igreja, né? Eu trabalhava como missionário de igreja e tal. E ele chegou lá, eu luto jiu-jitsu. E a gente acabou se conhecendo e vai ter oportunidade também dele falar, né? Pelas palavras dele. Porque assim, eu falar é uma coisa, melhor ele falar, porque na visão dele vai ser bem bacana. Mas enfim, o mestre do Emanuel, né? Ele era aluno, tá? Do mestre Preto, né? Da LCCT. E foi a partir daí que minha história mudou, porque até então eu achava que jiu-jitsu, né, jiu-jitsu como arte marcial, era somente um provar ser melhor do que o outro, finalizar, ser finalizado, ir para campeonato. Isso era o jiu-jitsu, né? Esse foi o jiu-jitsu que me foi apresentado, né? Mas quando eu conheço o mestre do Emanuel, né, eu acabei tendo uma visão muito diferente em relação ao jiu-jitsu. Como eu falei, o Manuel, ele sempre foi um cara muito racional, né? Eu sempre fui um cara muito sentimental, muito coração, e o Manuel sempre foi um cara muito mais racional. Então, quando eu entrei em contato, né, com o mestre do Manuel, uma coisa que me chamou a atenção, tá? Que eu não conhecia o mestre dele, tá?
Eu cheguei lá, levei a minha faixa azul, porque eu era faixa azul, né? Aluno de Adão PQD, né? Irmão do Aldo Caveirinha. E Mestre Adão, enfim, depois eu vou falar para vocês melhor sobre o Mestre Adão também e toda a minha trajetória, como eu falei. Mas quando eu cheguei até o mestre do Manuel, ele pegou e falou: bichão, tu tem uma semana para provar que você é faixa azul, né? Porque assim, eu não amarrei a faixa na cintura. Primeiro eu pedi permissão se eu podia estar treinando ali. E ele veio, ele mesmo colocou a faixa na minha cintura, amarrou a faixa e falou: bichão, tu tem uma semana para provar que tu é faixa azul. E o meu primeiro treino já foi com o Manuel. E a partir desse meu primeiro treino com o Manuel, eu, né, senti que eu podia contribuir um pouco mais, entendeu? Com o jiu-jitsu, além de ficar só, né, medindo força. E, enfim, aí para um outro momento também eu vou te contar toda essa trajetória aí, mas enfim, avançando, né, quando eu chego a conhecer o Mestre Preto, né, o líder da LCCT, cara, minha vida mudou. A minha vida mudou porque a forma com que ele dava a aula, a forma com que ele ministrava as aulas, era totalmente diferente daquilo que eu já tinha visto em qualquer lugar, né? Eu já fui pro Taekwondo, eu já fui pro Krav Maga, eu já fui pro kickboxing, eu já fui pro Muay Thai, capoeira, judô, tudo. Mas eu não tinha feito o jiu-jitsu, como eu falei. O meu jiu-jitsu veio do Mestre Miro e tal. Depois eu vou treinar com o Mestre Adão e ele vai ter que ir embora. E acabou que por isso que eu parei de treinar. Não foi eu que quis sair da academia, ele acabou fechando a academia. Mas enfim, quando eu tenho esse contato, entendeu? Com esse estilo de jiu-jitsu, a minha vida mudou. Quando eu conheci a LCCT, de dentro, né? Estando ali dentro, como membro também, né? Eu falei, cara, o treino é diferente. Havia algo diferente, né? Não só no aquecimento, né? Que aí eu não quero nem ficar me estendendo como que era, mas, cara, algo diferente aconteceu. Porque a minha mente, ela abriu, né? Abriu a minha mente. Falei assim, cara, é um jiu-jitsu diferente daquilo que eu estava acostumado, né? Eu não via, por exemplo, no Mestre Preto, que era o líder da equipe, a obrigação de eu ser um competidor. Embora eu tenha competido pela equipe, certo? Mas nunca me identifiquei com competição. Eu estava em busca de algo maior do que a competição. E eu enxergava, por meio das aulas que o Mestre Preto ministrava, além de tudo aquilo que ele sempre falava no início do treino ou no final do treino, eu falava, é isso aí que eu quero. E quando eu descobri, tá? Que eu também não era do meu conhecimento, até então eu descobri ali o Mestre Preto. Quando eu descobri que Mestre Preto era aluno de Rickson Gracie, e eu fui estudar quem era o Rickson Gracie, mano, ficou claro para mim que se tratava de algo muito maior. Mas assim, para mim, para minha trajetória, quem treinou comigo, quem me conheceu lá atrás, 2002, 2003, mais ou menos, onde eu tive contato, certo, com a LCCT, sabe que eu ralei para poder mostrar o meu valor como guerreiro. Por quê? Eu não me preocupava em finalizar adversário, em fazer manobras acrobáticas, nada disso. Eu me preocupava com a parte didática da aula, com a filosofia da aula, com aqueles aquecimentos puxado pelo Fábio Gracie. Isso é que me chamava a atenção, né? A forma com que o Mestre Preto se dirigia aos alunos, né? A ideia que ele dava, né? E eu vou falar tudo isso depois, né? Vou falar sobre essa questão, como eu me tornei o doutor, né? Tá aqui o meu símbolo, tem escrito ali, professor Fabiano Doutor. Né? Por que eu me tornei o doutor? Né? Eu trabalhei em farmácia, cara, mais de 10 anos. Né? E tudo que acontecia dentro da academia, doutor, dá uma olhada ali, doutor, vê ali, doutor, o que é bom para isso? Doutor. E acabou que todo mundo ficou me conhecendo como doutor e eu me tornei o doutor. Mas enfim, eu tenho muito, como eu já falei, né, a agradecer a muita gente, né? Então, para eu não ser injusto, né, um outro momento dentro do canal aí a gente vai estar falando sobre outras pessoas que me ajudaram, não só dentro do jiu-jitsu, mas também fora do jiu-jitsu. E existe muita coisa boa, cara. Tem muita coisa boa para ver. Os bastidores
da vida de um professor como eu, né, ele é feito de renúncia, alegrias, tristezas, decepções, né, expectativas. Existe muita coisa, cara, por trás. Até chegar no treino, né, tem muita coisa que acontece, né, e muitas vezes as pessoas não veem isso. Então é exatamente disso que eu quero colocar, é disso que eu quero falar, né? E a academia, no caso, sofreu, né, uma reforma, né? O que eu vou colocar para vocês verem, né, como é que foi feita essa reforma aí. E nós estamos de volta. A Escola Charts está de portas abertas novamente. E é sobre esses bastidores que eu quero estar tratando com vocês nos vídeos seguintes. Entendeu? Sobre como é a vida fora do tatame, né? Como é a vida do professor, o que o professor faz, né? Como é que eu consigo lidar com alguns problemas, né? Então, assim, talvez seja isso que algumas pessoas, pelo menos, vêm me procurar, né? No particular, eu tenho contato com muitos alunos, né? Alunos ativos, alunos que não estão ativos, alunos que, no caso, pararam de treinar tem 3, 5 anos, aluno que parou de treinar tem 2, 3 meses, né? Aluno que está pensando em parar de treinar, aluno que está treinando e está pensando em parar, né? Então, assim, são questões que eu quero estar tratando com vocês aqui, né? E só para a gente ter até um roteiro bacana, né? Para esse primeiro vídeo do nosso canal, eu gostaria de lembrar, né, um pouquinho para vocês, né? Estamos aqui na data de julho de 2025, e eu fiquei afastado do tatame no ano passado, né? No final do ano passado, infelizmente, aconteceu muitas coisas que me fizeram desistir, né, de ser professor, né? Eu não tinha condições psicológicas nenhuma de continuar como professor e eu parei. E eu fiquei afastado do tatame por 6 meses, tá? Mas assim, 6 meses afastado do tatame, treinando na Escola Charts. Eu fui morar em outro lugar, né? Mais precisamente no litoral do Rio de Janeiro, tá? Fui morar em Saquarema, e eu, lá em Saquarema, acabei conhecendo a equipe do Mestre Vento, né? A equipe do Mestre Vento, que me acolheu, né? Mestre Vento, professor Daniel, pô, a rapaziada me acolheu, entendeu? E eu fiquei treinando com eles. Foi um tempo pequeno, foi, mas para mim valeu muito. Eu aprendi muito, entendeu? Toda a humildade do Mestre Vento, toda a humildade do professor Daniel, a rapaziada que me acolheu lá, cara, só tenho a agradecer. E são da mesma linha, tá, do Mestre Rickson Gracie. São da mesma linha da Mestre Rickson Gracie, da Gracie Muay Thai. E eu depois falo também sobre isso com vocês. Mas em especial, como eu falei, mesmo estando afastado do tatame, o meu contato com o meu mestre, tá? Luiz Cláudio, conhecido como Mestre Preto, continuou. Tudo que eu sempre fiz, mesmo hoje, eu sendo um faixa preta de 3º grau, tudo que eu faço, entendeu? Que vai ter qualquer tipo de interferência dentro da questão da filosofia do jiu-jitsu, do que eu aprendi, eu pergunto pro Mestre Preto, entendeu? Qual a opinião dele, o que ele acha. Pô, mas o Mestre Preto está lá nos Estados Unidos, o Mestre Preto, pô, é coach do UFC, o Mestre Preto... Mas ele continua sendo meu mestre, tenho um carinho e respeito por ele, e toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, eu pergunto a ele. Então, galera, é isso aí. Quando eu fui reabrir a escola novamente, né, diante de tudo que estava acontecendo, de todo o cenário, foi ao Mestre Preto que eu recorri, para que ele pudesse me dar uma luz, né, do que fazer, né? Eu tinha vontade de voltar a ser professor, né? E eu não sabia se seria possível, como fazer isso, né? E acabou que o Mestre Preto, ele me deu, né, o ok dele, né, o aval dele, para que eu voltasse. E inclusive ele gravou um vídeo que eu vou estar colocando para vocês, entendeu? Para vocês verem sobre essa ligação que ainda existe, entendeu? Como aluno-professor, né? Então, meu carinho e respeito continua pela pessoa que o Mestre Preto é. E se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de estar conhecendo mais sobre a história da Escola Charts. Mas fica aí para vocês aí o vídeo, entendeu? De boas-vindas do Mestre Preto. Valeu, galera. Os. Bom dia, bom dia, bom dia.
Tô aí fazendo esse vídeo pra galera da Sharks BJJ, nosso grande doutor, que tá retornando aí ao Rio de Janeiro e para abrir aí a academia para essa galera maravilhosa aí de Jacarepaguá. Estaremos aí, tô aqui fazendo um cardiozinho matinal, mas tô aqui amarradão, o doutor me contactou e obviamente tinha que mostrar aí que, o doutor tá sempre junto, é um cara fechamento e essa escola aí é maravilhosa. Então um grande abraço a todos e em breve tô aí no Brasil, se Deus quiser, para dar aquele rola aí com a galera. Valeu, que Deus abençoe todos vocês. Doutor, meu faixa preta aí, fechamento, que eu tenho um grande respeito e carinho e é isso, que vocês dêem essa força aí e que professor igual a ele aí, cara, é difícil, né, com a filosofia de vida e tudo que ele faz. Então tamo juntão aí, tá? Em breve tô aí visitando vocês, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Valeu, rapaziada. Valeu, osso. E é isso aí, galera. Depois desse convite, né, de boas-vindas, né, vamos treinar novamente, ficou claro, né, galera, que a Escola Sharks abrindo as portas novamente, com certeza a galera veio abraçar, veio dar seu ok aí e foi top, né? Eu vou colocar para vocês também agora um pouquinho, né, de como foi esse retorno, né? Como foi esse treinamento aí. Fica com a gente aí. Show de bola, rapaziada, show de bola. E depois dessa volta maravilhosa, né, nós ficamos sem o protetor de cabeça. Vocês podem observar, né, que o tatame não tinha a proteção de cabeça, né, nós ficamos sem a proteção de cabeça. E o nosso tatame também já estava bem surradinho. E esse tatame que vocês estão vendo, por exemplo, na parede, né, essa proteção na parede, é o tatame que estava no chão, né, o tatame que estava no chão é o tatame que foi para a parede. E o tatame do chão, né, que depois eu mostro para vocês, ele é um tatame que eu comprei, né, que estava guardado e que eu acabei colocando para melhorar o nosso treino. A academia vai melhorar mais ainda, se Deus quiser. E como é o lema da nossa escola Sharks, né, ninguém vai dormir um peixinho e acordar com um tubarão, né? A sua evolução, ela necessita de treino, né? E treino é o que a escola Sharks bate na tecla sempre. Treinar é opcional. Treinar é opcional. Quer treinar? Treina. Não quer treinar? Não treina. Competir é opcional. Ah, eu quero competir. Legal. Ah, não quero competir. Legal. É opcional. Mas tudo
que você escolher para você. Tem consequência. Se você escolhe treinar, tem consequência. Se você escolhe não treinar, tem consequência. Escolhe competir, tem consequência. Escolhe não competir, também tem consequência. Como eu falei para vocês, a minha trajetória ela não foi inspirada em competição. A Escola Sharks, no seu passado, ela competiu. Muitos dos nossos atletas, né, da Escola Sharks participaram de campeonato, né? Medalha de primeiro lugar, medalha de segundo lugar, medalha de terceiro lugar, e medalha de primeiro lugar e medalha de segundo lugar. Só que assim, na minha opinião, muita coisa deveria ser mudada, entendeu? Em relação a competições. Só que não é disso que eu quero tratar aqui, né? O que eu quero falar para vocês é, a Escola Sharks está de portas abertas, você é bem-vindo, venha treinar com a gente, entendeu? Nosso treino é voltado à arte marcial, né? É voltado à evolução humana, é você buscar descobrir o teu potencial como ser humano para você poder estar crescendo em valores, e para mim é isso que importa. Para mim é isso que importa. Para mim não adianta o cara trazer para mim, para a academia, uma medalha de primeiro lugar do campeonato, seja ele qual for, se o cara não é um bom filho, se o cara às vezes não é um bom pai, se o cara não é um bom marido, se o cara não é um bom aluno. Para mim o respeito à disciplina é fundamental. Tá? Para mim a disciplina, pô, acima de tudo aí. E eu sou da escola antiga, né, galera? Sou da escola antiga, então eu vou sempre priorizar o jiu-jitsu antigo. O jiu-jitsu antigo, a filosofia do jiu-jitsu antigo é o respeito ao tatame, é o respeito aos companheiros de treino, né? E é disso que se trata. Para mim, a filosofia do jiu-jitsu antigo, né, é você crescer, buscar evoluir, né? E, pô, olha a minha trajetória, né, cara? Pô, olha a minha trajetória do tempo que eu treino, né? Do tempo que eu treino. Né? E olha que assim, eu não era um cara fanfarrão, né, de ficar baderna, nunca fui disso, nunca fui de ficar brigando na rua, nada disso. E a minha caminhada, né, ela é lenta. As minhas graduações, elas são lentas, né? Todas as minhas graduações, sem exceção, entendeu? Foram graduações que eu ralei para poder ganhar a minha graduação. Ela não foi brinde não, cara. Ela não foi brinde não. E assim, para você conhecer se uma árvore é boa ou ruim, é só você ver os frutos. Então, a Escola Sharks hoje, passaram já pela Escola Sharks, vou botar aí uma média, né? Se eu falar que passou 300 alunos, eu não estou mentindo, né? Eu tenho fichas de cadastro, eu tenho todo o banco de dados, entendeu? Provando, entendeu? Que passou aí essa média de 300 alunos, mais ou menos, nessa trajetória da Escola Sharks. A Escola Sharks foi fundada em 2013, né? Nós completamos 12 anos, agora no dia 25 de janeiro, então assim, eu não estou mentindo. E eu gostaria exatamente disso, de que vocês conhecessem membros da Escola Sharks desde 2013, né, até os tempos atuais, alunos que estão comigo desde 2013, por exemplo, o professor Matheus é um dele, o Mateuzinho é um dele, o Mateuzinho está comigo lá desde 2013, entendeu? Só que eu tenho membros antigos que hoje não estão treinando, mas com certeza, se tivesse oportunidade, estaria treinando, que é o caso do Marlon, né, que é um aluno que está comigo também, antes mesmo de eu abrir a Escola Sharks, o Marlon já treinava comigo, assim como o Manuel, que apesar de meu irmãozão, Manuel também é o membro 00 da Escola Sharks, entendeu? É um cara também que eu quero estar trazendo ele aqui no canal para estar conversando um pouco com vocês, para a gente poder falar um pouco do passado. E, cara, tem muita coisa boa, né? Então, tem muitos alunos, entendeu, que passou pela mão da Escola Sharks. Bem, como eu vejo cada aluno da Escola Sharks? Cara, então, essa pergunta, né, de como que eu enxergo cada aluno da Escola Sharks, eu não enxergo os meus alunos de forma igual. Eu acho que cada aluno, ele possui algo diferente. Quando você chega próximo de uma árvore, pega um pé de manga, não sei se você conhece o pé de manga, então, um pé de manga, um pé de goiaba, uma árvore frutífera, de preferência. Você chega perto dessa árvore, né, e você dá uma olhada nas folhas, você vê que se afastando, né, olhando de longe, as folhas elas parecem iguais. Mas quando você chega de perto, você vê que cada folha é única, cada folha tem a sua marca de diferença. Então, cada aluno da Escola Sharks é diferente, ele pode ser parecido, mas ele é diferente. Então, ao longo dos anos, eu fui aprendendo, né, a
tá olhando melhor, né, essa particularidade de cada aluno, né, vamos dizer assim, porque cada aluno é diferente, cada aluno tem algo assim de especial que precisa ter trabalhado. Esse aqui de repente eu pego um pouco mais no pé, esse aqui eu não preciso pegar tanto no pé, esse aqui a física dele tá em alto nível, esse daqui a física dele, pô, não tá legal, pô, a técnica desse daqui, pô, tá muito bem ajustada, a técnica desse daqui não, pô, esse aqui consegue, pô, ficar melhor com guarda fechada, esse aqui já joga um pouco melhor de guarda aberta. Então tudo isso aí ao longo dos anos eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo para poder dar conta da galera. Então assim, galera, o aluno, ele é livre para treinar onde ele quiser. Eu não fico prometendo grau, eu não fico prometendo faixa, pelo contrário. Eu para dar grau, para dar faixa, pelo amor de Deus, entendeu? Então assim, eu não fico fazendo nada disso. Se o aluno está hoje treinando aqui na Escola Sharks, é porque o aluno quer, cara. O aluno, ele não é forçado a estar treinando aqui na Escola Sharks. O aluno vem para cá treinar porque ele quer, né? Como diz lá o treinamento lá dos oficiais lá do BOP lá, meu irmão, você chegou aqui com as tuas próprias pernas, eu não te fui buscar você em casa. Você veio aqui porque você quis, agora você aguenta o treinamento. E o treinamento, no caso da Escola Sharks, é muito mais psicológico do que um treinamento físico. Eu conheci alunos, no caso aqui, que tinham um rendimento físico, pô, lá top dos tops. Mas chegou na parte psicológica, o cara não aguentou. O cara foi embora. O cara foi embora, não vou treinar aqui não, porque isso é... Beleza, vai embora. O professor não escolhe aluno, mas o aluno ele pode escolher o professor que ele quer ter. Você tem a oportunidade de escolher quem você quer como o seu professor, cara. Entendeu? Eu escolhi, graças a Deus, que Luiz Cláudio, mestre Preto, continuasse sendo meu mestre. Quantas vezes a gente conversou, eu e ele no particular, toda vez que ele, doutor, tô no Brasil e eu tô lá, a gente conversa, nós dois, e ele fala, pô, doutor, você não precisa de mim, pô, você já pode caminhar com as suas próprias pernas, você pode fazer meu mestre, o senhor vai continuar sendo meu mestre. Meu carinho, meu respeito continua, entendeu? Então eu tenho certeza que isso é recíproco. Entende? Então, eu tento causar nos meus alunos exatamente isso. Essa ideia de que, tipo assim, você pode até estar em alto nível físico, você pode estar com a técnica, nossa, top, você pode estar com o teu gás, mas você tem que respeitar teu mestre. Mas você tem que respeitar teu professor. O meu professor não me pega mais. Pô, cara, isso é besteira, isso é burrice tua. Porque tem muita coisa que teu professor pode te ensinar além do tatame, que vai fazer um diferencial enorme na tua vida, entendeu? É burrice tua pensar dessa forma, entendeu? Porque se fosse assim, nós, faixa preta, iríamos até os faixas corais e os faixas vermelhas, que muitas vezes já estão, entendeu? Com a parte física deles já bem abaixo, né? O gás bem abaixo. A gente chega lá, baixa o cacete neles e fala, mano, a gente quer agora a faixa coral, a gente quer agora a faixa vermelha. É assim que funciona? Não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Não é porque você está num nível técnico ou físico e você... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Agora, cada escola tem o seu método. Cada escola de jiu-jitsu tem o seu método. Tem escola que, pô, bota o cara para competir, o cara participa da Copa Danoninho, aí o cara lá vence, né, a Copa Danoninho, aí chega lá em cima do pódio lá, troca a faixa do cara, o cara tem 1 ano de jiu-jitsu, troca a faixa do cara, o cara... Cada escola tá com a filosofia, né? Ou o cara já fica sabendo, né? O cara fica sabendo já, ó, você vai trocar de faixa, tá, irmão? Ó, deposita 500 conto na minha conta. Cada escola tem seu método. Eu não faço isso. Eu não preciso fazer isso. Eu nunca passei por isso com os meus mestres antigos, com todos os meus mestres antigos. Todos os meus mestres, no caso, me deram a faixa por merecimento. Todos os meus mestres, todos eles. Todos os mestres que passaram por na minha vida, no caso, cara, merecimento, filho. Por merecimento. O dinheiro, ele é importante? Ele é importante. Eu trabalho para 3 fábricas diferentes, praticamente. Eu sei o custo que é para fazer uma faixa, né, para fazer um kimono, eu sei que é difícil, entende? Só que uma coisa compensa a outra, né? E você pode estar ajudando de outra maneira. Então eu acho que comercializar o jiu-jitsu não é uma alternativa. E por que eu estou tocando nesse assunto?
para que aluno meu não fique pensando que eu estou trabalhando de forma diferente. Foi o jiu-jitsu moderno que mudou a maneira de trabalhar. Eu, como eu falei, sou da velha escola, continuo trabalhando, continuo pensando da mesma maneira que eu pensava lá atrás. Entende? Então, galera, é isso aí. Eu acho que se sinta bem-vindo, né, ao canal da Escola Charles. O canal da Escola Charles não é para falar só de jiu-jitsu, né? Nós vamos falar sobre outras coisas também, mas esse primeiro vídeo em especial, ele é para falar sim de jiu-jitsu, é para falar sobre o retorno da Escola Charles, é para falar sobre essa questão do que eu falei, da filosofia da escola, né? O que a escola prega, como a escola trabalha, entendeu? Então, assim, se você está buscando um ambiente onde você vai ser valorizado por quem você é, vem para a Escola Charles. Você vai ser bem-vindo. Não precisa pagar. Você vem e faz uma aula experimental. Se você gostar, a gente fala de matrícula, mensalidade, uniforme, tudo isso. Agora, se você não gostar, como eu falei, o aluno escolhe o professor, o aluno escolhe a equipe, a escola, o centro de treinamento que ele quer. Ninguém é obrigado a estar aqui na Charles. Ninguém é obrigado a estar na Charles. Você não é obrigado a estar treinando na Escola Charles, não. Você pode treinar onde você quiser treinar. Agora, eu posso afirmar para você o seguinte, você vai ser tratado como um guerreiro, não vai ser tratado como mais um, né? E o guerreiro ele tem que estar preparado para cobrança. Então, assim, todo guerreiro tem que estar preparado para cobrança. A espada é forjada com fogo, meu. Espada é forjada com fogo. Entendeu? Então, assim, não quer ter cobrança? Busca um lugar onde você não vai ser cobrado. Aqui dentro você vai ser cobrado. Aqui dentro você vai ser cobrado. Tá bom? Então, rapaziada, se você que está aí assistindo a gente até agora e gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, dá aquele seu like, deixa aí, ó, teu comentário e você